Para explorarmos a tessitura da herança africana nas Sagradas Escrituras, é crucial mergulhar no contexto histórico-cultural em que foram redigidas. Não encontraremos termos modernos como pessoas pretas ou africanas textualmente na Bíblia. Em vez disso, nos deparamos com referências a etíopes, egípcios, hebreus e variadas denominações tribais. A menção da Etiópia ressoa ao longo das páginas bíblicas por mais de 40 ocasiões. O Egito, por sua vez, é citado em torno de 700 vezes. O continente africano se destaca, ultrapassando em referências qualquer outro continente mencionado no livro sagrado. É importante também assinalar que o Oriente Médio, inclusive a Terra Prometida, esteve cartograficamente unido ao mapa africano até o ano de 1859, época em que o Canal de Suez foi inaugurado, redefinindo as fronteiras geográficas. Essa tapeçaria histórica reforça o caráter afro-asiático da Bíblia, apresentando uma miríade de personagens negros em seu enredo divino. Nesta direção, vejamos pessoas que têm indícios de terem sido negras nas histórias bíblicas. A soberana de Sabá. No alvorecer das Escrituras, a personagem de uma rainha é introduzida com nuances de distinção e mistério. Conhecida pelos seus súditos como Maqueda, conforme narrativas etíopes, a Bíblia se refere a esta figura imponente como a Rainha de Sabá, ou em outras traduções, a Soberana do Meridião, visto em Gênesis 10, versículo 7. Sua reputação era de tal magnitude que atravessou séculos, chegando nos ouvidos de ninguém menos que Jesus de Nazaré, que mencionou sua peregrinação em busca da sabedoria proverbial do rei Salomão, visto em Mateus 12, versículo 42. A jornada desta rainha, desde os confins da terra até o trono de Salomão, não foi apenas uma busca por conhecimento, mas um testemunho do poder da curiosidade e do respeito entre nações e culturas. A Rainha Candace. As Candaces, figuras emblemáticas na história africana, eram as matriarcas guerreiras e rainhas-mãe, cuja autoridade ecoava pelas vastas extensões de seus reinos. Uma destas rainhas recebe menção nas Escrituras do Novo Testamento, visto em Atos 8. Durante o episódio em que Filipe, um dos 7 diáconos originais, se depara com um eunuco etíope, alto oficial do tesouro da rainha Candace. Este momento não apenas destaca a figura de uma mulher no comando de um império, mas também denota o respeito e a confiança depositada nela por seus súditos. O nome Candace era um título dinástico, tal como o título de faraó no Antigo Egito, que denotava poder e continuidade. A história do encontro do eunuco com Filipe é uma janela para a profundidade da fé e a riqueza espiritual que emanava dos reinos africanos da época e a influência que exerciam além de suas fronteiras. Zípora, a esposa de Moisés. Em um passado envolto pelo deserto do Sinai, um encontro entre culturas foi tecido pelos fios do destino divino. Zípora, cuja origem era africana, tornou-se a companheira de vida de um dos mais venerados profetas do Antigo Testamento, Moisés, filho adotivo de uma princesa egípcia e enviado de Deus, visto em Êxodo 2, versículo 21. A aliança matrimonial com uma mulher cusita, um povo identificado pelas Escrituras como de pele escura, era mais do que um laço de amor. Era um sinal do desígnio inclusivo de Deus, que, conforme revelado em Êxodo 34, versículo 11 e 16, não impunha barreiras étnicas ao amor e ao matrimônio. Este fato ressoa com maior intensidade em outra passagem, onde Deus, através do profeta Amós, interpela o povo de Israel questionando: acaso não são vocês para mim como os cusitas, ó filhos de Israel? Visto em Amós 9, versículo 7. Este verso, juntamente com o salmo que profetiza o alvorecer de príncipes egípcios e o oferecimento das mãos etíopes a Deus, visto em Salmo 68, versículo 31, destaca a unidade e a igualdade perante o divino. A união de Moisés com Zípora foi posta à prova quando Miriam e Arão, seus próprios irmãos, expressaram seu descontentamento, visto em Números 12, versículo 1. Todavia, a narrativa não apenas confirma a rejeição de Deus ao preconceito, mas também a aceitação e o valor das diferenças humanas. Tamar, matriarca na genealogia de Cristo.
Ao raiar da história de um povo escolhido, encontramos Tamar, uma mulher cananeia de tez escura, que se entrelaçou na linhagem do rei Davi e, por conseguinte, na árvore genealógica do próprio Jesus de Nazaré. O relato de Tamar emerge quando Judá, filho de Jacó, estabelece-se em Canaã. A trama se desenrola com a coragem de Tamar, que, em um contexto de perda e desejo de justiça, concebe gêmeos de Judá. Zerá e Perez, estes últimos fundamentais na formação da tribo de Judá, da qual brotariam as raízes de José e Maria, pais terrenos de Jesus, visto em Gênesis 38. A história de Tamar é tecida com temas de resiliência e redenção. Ao contrário do que poderia ser esperado em uma sociedade onde a mulher frequentemente permanecia à margem, Tamar reivindica seu lugar na história, e Deus a honra inserindo-a na genealogia messiânica. Sua determinação e força são um testemunho do poder feminino e da graça de Deus que se manifesta além das barreiras étnicas e sociais. Maria, a progenitora de uma promessa. Maria de Nazaré, aquela escolhida para portar o Messias, pertencia a uma linhagem singular, adornada por figuras femininas marcantes e resilientes, tais como Tamar, Raabe, Ruth e Batezeba, conforme elucidado na genealogia de Jesus Cristo em Mateus, 1 versículo 1 até 16. A tapeçaria de sua ascendência revela fios entrelaçados de diversas origens, incluindo descendentes de Cam, denotando uma herança semita misturada com a linhagem de povos africanos. Nesta narrativa encontramos o sublime enredo divino. Maria, junto de José, fugindo para o Egito por designação divina com o intuito de ocultar o infante Jesus das garras de Herodes, visto em Mateus 2, versículo 13. A escolha do Egito, uma terra no norte da África, como refúgio sugere a existência de uma familiaridade visual com os habitantes locais, subentendendo a possibilidade de que a Sagrada Família compartilhava características físicas com os povos africanos da época, o que possibilitaria tal anonimato. O nascimento de Jesus e a África. Vamos mergulhar agora na narrativa do nascimento de Jesus, enraizado em solo africano. Os evangelhos são categóricos ao afirmar que o rei dos judeus nasceu em Belém de Judá nos dias do rei Herodes, visto em Mateus 2, versículo 1. Essa Belém enaltecida nos textos sagrados, visto em Mateus 2, versículos 5, 6, 8 e 16, também em Lucas 2, versículo 4 e 15, e em João 7, versículo 40 até 43, estava cravada na região que antes da construção do Canal de Suez era indistintamente parte do continente africano. A paisagem histórica e geográfica da antiguidade não conhecia as fronteiras que hoje demarcam a África do chamado Oriente Médio. Até o ano de 1859, com o advento das obras lideradas pelo engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, a região onde Jesus veio ao mundo era considerada uma extensão do continente africano. A edificação do Canal de Suez, então, não só cortou as águas, mas também redefiniu linhas culturais e históricas, realocando nos mapas contemporâneos aquela milenar extensão da África para a esfera asiática. Simão de Cirene, um homem de compaixão e compromisso. No auge da narrativa da paixão de Cristo, encontramos um personagem cuja presença ecoa solidariedade e serviço. Simão de Cirene, oriundo do norte da África, é unanimemente reconhecido pelos evangelhos sinópticos como aquele que compartilhou o peso da cruz com o Salvador, visto em Mateus 27, versículo 32, também em Marcos 15, versículo 21 e em Lucas 23, versículo 26. A terra de Cirene, embrenhada em África, traz à tona a diversidade presente no caminho de Jesus para o Gólgota. Ao reencontrarmos Simão, já no livro de Atos dos Apóstolos, ele é descrito como Simeão, que é chamado Níger, visto em Atos 13, versículo 1. Um título que destaca a sua pigmentação escura, níger, sendo a palavra latina para negro. Este homem de distinta coragem torna-se uma figura central na igreja primitiva, destacando-se como um dos líderes que impõe as mãos sobre Paulo, encaminhando-o à grandiosa obra missionária. A Escritura não deixa de mencionar sua família.
indicando que tanto seus filhos quanto sua esposa eram pilares na comunidade de fé. Sofonias, o profeta da justiça divina. Profundamente entrelaçado no tecido dos profetas menores está Sofonias, um porta-voz da divindade cuja genealogia é proferida com orgulho e preeminência no início do livro, que leva seu nome. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, visto em Sofonias 1, versículo 1. Cusi, uma referência direta à região de Cuxi, a Etiópia antiga, é associado à terra dos rostos queimados, um testemunho eloquente da ascendência africana e negra de Sofonias. O profeta Sofonias, assim, emerge como um representante da vastidão do continente africano, levando a palavra de julgamento e esperança de Deus a Judá. Ele reflete a natureza multicultural e inclusiva do reino de Deus, um mensageiro de descendência negra que ressoa com poder e autoridade divinos. Moisés, um homem entre duas terras. Há um eco de identidade que ressoa através das Escrituras, uma narrativa que habilmente desfia a linha entre hebreus e egípcios. O livro de Gênesis, no capítulo 50, versículos 7 a 11, nos fala de um momento em que a distinção entre hebreus e egípcios era tão tênue que os observadores externos, os cananeus, confundiam-nos em luto. No contexto do falecimento de Jacó, conhecido também como Israel, e durante os preparativos para seu sepultamento na terra de Canaã, é mencionado um grande luto dos egípcios, ao referir-se coletivamente a os presentes, onde hebreus e egípcios se misturavam. Emerge então a figura de Moisés, hebreu da estirpe levítica, criado sob as asas do poder egípcio. A sua juventude e maturação no seio do Egito, sob a proteção do próprio faraó, ilustra de forma notável as semelhanças fenotípicas entre hebreus e egípcios. Se Moisés, um hebreu, conseguiu viver discretamente no palácio faraônico, especialmente durante a perseguição aos recém-nascidos hebreus, deve-se considerar que suas características físicas não destoavam do povo do Nilo. Ademais, a referência das filhas do sacerdote de Midian, que identificaram Moisés como um egípcio, reforça essa imagem camaleônica do futuro libertador de Israel. Ao concluirmos esta jornada narrativa pelas páginas da história e da fé, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por você nos acompanhar até aqui. A história que compartilhamos hoje desafia nossas percepções e nos convida a explorar as raízes profundas da identidade bíblica. Estamos ansiosos para ouvir suas reflexões. O que você pensa sobre a teoria de que essas figuras emblemáticas da Bíblia poderiam ser negras? Suas opiniões e insights são valiosíssimos para nós. Então, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você encontrou valor e inspiração neste conteúdo, convidamos você a se unir à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam fazer parte deste diálogo enriquecedor. Sua participação é fundamental para continuarmos a trazer luz a essas narrativas que formam o tecido de nossa herança coletiva. Até a próxima!